28 de outubro, como tá aí, porque 8 de outubro é uma quinta-feira. Não é dia 8 de outubro, não. É porque tem uma outra turma na quinta-feira, né? Que aí é o mesmo trabalho, é o mesmo perfil. A data de vocês, como a gente está tendo feriado, eu vou passar para vocês hoje aqui. Então, olha só. O que acontece? Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Vocês entenderam até onde eu falei? Sim. Amém? Acho que é melhor, Não, já que a senhora vai começar a gravar, é melhor a senhora começar do começo, Pro. Todo mundo entendeu aí até onde eu falei? Então, Não, gente. Pro, eu não entendi nada. Repetir? Pro? Oi. Não entendi, não. Tem como repetir? Tem. Do começo. Olha só. O que é que vocês vão falar? Vocês vão fazer um perfil do Instagram, onde nesse perfil vocês vão colocar informações referente à tecnologia dos alimentos. Onde é que a gente encontra a tecnologia dos alimentos? Onde para que serve a tecnologia dos alimentos? Vocês podem fazer um comparativo, como eu falei anteriormente, de um método com outro, comparando as perdas nutricionais, características sensoriais, dando dicas de qual tipo de alimento é melhor nutricionalmente com base na tecnologia dos alimentos. Vocês vão ter alguns temas que são obrigatórios, que aí vocês vão ter que seguir, né? Que é a parte de embalagens, aditivos, novas tecnologias e novos produtos. Então, esses temas aqui são obrigatórios. Então, vocês vão criar algum tipo de informação um dia falando sobre embalagem, né? Que é uma tecnologia da indústria de alimentos, né? Falar de uma embalagem, comparando uma com a outra, por que uma é melhor do que a outra, fazendo também comparações com base em embalagens, não só da importância dela na conservação do alimento, mas também na parte de, na parte de sustentabilidade, né? Então, por exemplo, às vezes a gente encontra um produto no mercado em que a embalagem ela é muito boa, ela é boa de abrir, ela mantém o alimento por mais tempo, ela consegue vedar quando a gente abre, não precisa a gente ficar amarrando, botando em outra embalagem, né? A gente pode usar ela como recipiente. Então, a gente vê hoje no mercado as embalagens assim. Só que para o meio ambiente, essa embalagem é importante, né? Então, é importante se falar isso porque a gente está vivendo um momento muito importante em termos de ecologia, né? De preservação do meio ambiente. Que mais? Então, esses são os temas, né? Aditivos, então vocês podem falar da tecnologia dos aditivos, por que a indústria usa e por que é tão complicado a gente usar alimentos que têm muitos aditivos, como é que o consumidor pode verificar se um alimento tem mais aditivos do que o outro, então vocês podem colocar informações. Oi? Rapidinho. Então, nesse caso, a gente vai escolher um tema específico e falar sobre isso. Não. Falar tudo. Entenda, Ana. Cada grupo vai criar o seu perfil e cada grupo vai buscar informações diversas. Os temas obrigatórios que vocês vão falar são esses aqui: embalagens, aditivos, novas tecnologias, que aí entra manejo genético, né? E novos produtos. Vocês têm que falar sobre isso. Pesquisar quais são as novas tecnologias, quais são as novas tecnologias que hoje está sendo usada na produção de alimento, transgenia, produção de alimento em laboratório, né? Fazer uma pesquisa. Eu acho que eu consegui entender mais ou menos. Deixa eu falar para ver se é isso mesmo, de como eu entendi. A gente vai criar uma página no Instagram, onde a gente vai falar, não necessariamente de uma única vez, mas durante um período, onde a gente vai falar sobre esses temas, é isso? Isso, vocês vão criar, tipo, hoje fizemos uma pesquisa sobre alguns aditivos que a gente mais encontra nos alimentos e os malefícios deles. Então, aí, por exemplo, vamos criar agora alguns posts falando sobre esses e esses aditivos. Esses aditivos podem ser encontrados em tais alimentos, e eles ocasionam isso, isso e isso. Entende? Um exemplo. É uma forma de você mostrar para as pessoas, na verdade, o objetivo é que vocês
leve essas informações para os consumidores para eles ficarem mais atentos. Onde é que eles conseguem observar isso? Né? Aí no rótulo, então mostra lá, as pessoas vão saber que esses aditivos estão em vários alimentos e que eles trazem determinado malefício, então elas vão ter um pouco mais de cuidado. Oi? Esse trabalho é muito extenso, Pro. Não. Na verdade, é grandão e para pouca gente ainda. Não é grande, não. Pro. Por que a gente não fala de Pro. tema tipo que fica com... Não, bora lá, bora para frente, Ana, bora para frente, que a gente tem aula hoje. Pro do céu. Não eram 6 pessoas nesse trabalho, Pro? Tá 2 Oi? participantes só. E o que é que tem? Eram 6 pessoas, não era não? A gente tá com a informação de que são 6. Eu ainda confirmei contigo no privado. Sim, sim, o que é que tem? Aí tá como 2. Entendam, gente, eu ainda estou na parte da explicação. Essa parte daqui, como eu falei no início, porque tem uma turma que é da parte da manhã, da quinta-feira, que também tem o mesmo objetivo, entendeu? Vamos se atentar a essa parte de cima, para depois vocês não dizerem que eu não expliquei. Aí eu vou explicando quantidade de alunos, até porque no dia que eu pedi para vocês fazerem os grupos, era uma quantidade. Hoje, o sistema já está com uma quantidade bem diferente, né? E aí eu lembro que eu falei, gente, façam os grupos, mas a gente vai ver a possibilidade de mudar, se for o caso, quantidade de pessoas, porque vão entrando mais gente, ok? Então, vamos por partes, Jack, para vocês não se confundirem, preste atenção. Depois a gente chega aqui embaixo. É bom que isso está gravado, né? Para depois não dizer que é 2 participantes. Então, olha só. Então, vocês vão criar posts relacionados com, obrigatoriamente, vocês podem criar uma vez numa semana, 2 vezes na semana, um sobre embalagens, outro sobre aditivos. Se vocês encontrarem mais informações que acharam interessantes sobre um determinado tópico, não tem problema vocês repetirem, né? O que é importante é que essas informações, elas cheguem, né, às pessoas. E é por isso que o objetivo do perfil na verdade, o objetivo do perfil é informar sobre essas questões que muitas pessoas não têm acesso e não têm educação para buscar as informações, né? Formas, diga. Pro, desculpa, é só uma dúvida minha aqui. Sobre esses temas, a gente vai ter aula sobre eles, porque eu poderia até, tipo assim, eu tô boiando em relação ao assunto. Aditivos mesmo, eu não sei nem como é que olha no rótulo a quantidade de aditivos. Gente, olha só, vocês isso é um trabalho de pesquisa. Então, vocês vão pesquisar para saber como é que olha. Se vocês querem, por exemplo, colocar... Agora entendi, é um trabalho de pesquisa. Porque as informações que vocês vão colocar no post tem que vir de algum lugar, né? Então, a gente tem vocês têm alguns temas aqui que são obrigatórios, né? Como embalagens. O que é importante falar sobre uma embalagem de alimentos? É pesquisar quais são as embalagens de alimentos, por exemplo, que são usadas hoje. As embalagens plásticas, qual é o impacto disso na vida do consumidor, de um modo geral? Qual é o impacto dessa embalagem no ambiente, de um modo geral? Como é que a gente pode diminuir o consumo de determinadas embalagens, por exemplo? Né? É pesquisar quais são as embalagens que são usadas hoje para embalar os alimentos, no caso de embalagens inovadoras, tipo embalagem a vácuo, né? A embalagem que tem um fechamento. Então, vocês pesquisarem, de um modo geral, quais são os produtos que hoje vocês encontram no mercado, que, inclusive, vocês podem fazer essa pesquisa em loco, né? Vocês podem ir no mercado, quando for no mercado. Então, isso tem que começar da gente. Então, por exemplo, vocês vão no mercado, vocês começam a observar. Existe uma embalagem assim, existe outra assim, que tem o mesmo produto. Então, ambos têm molho de tomate, mas são embalagens diferentes. Então, qual a diferença de uma para outra? Por que uma é melhor do que a outra? Quais são esses aspectos que fazem
um consumidor levar uma determinada embalagem e não levar outra? E qual é o impacto dessa embalagem de um modo geral, né, no meio ambiente? E por mais que ela seja uma embalagem interessante para o consumidor levar para casa, mas ela pode ter um impacto. Então, são formas de vocês mostrarem para as pessoas, vamos dizer assim, né, informarem as pessoas de que quando a gente vai comprar um produto, a gente também tem que pensar nele como um todo. E a embalagem é um produto, é parte do alimento. Então, é importante também na hora da compra a gente observar essas embalagens, né? Então, vocês podem pesquisar o que a gente pode falar de importante sobre uma embalagem de alimentos. Vocês vão falar sobre tudo de embalagem? Não, vocês vão pesquisar coisas que vocês, por exemplo, acham que é interessante falar sobre embalagem. Sobre a embalagem a vácuo. Qual a vantagem da embalagem a vácuo para uma outro tipo de embalagem comum? Qual a vantagem dessa para o consumidor? Mas também qual a desvantagem dela? Entende? Vocês podem fazer um comparativo, como eu estou falando, que fica até mais interessante. Fica fácil e fica interessante. Pronto. Oi. Aí, nesse caso, é como se a gente fizesse cards. A gente vai abordar a embalagem no Instagram, vamos dizer assim. E aí a gente vai colocar informações sobre para que serve, onde atua, esses tópicos de cima relacionados à embalagem, seria mais ou menos isso? De acordo com o que não necessariamente a embalagem, mas aqui, como eu falei logo no início, né? Vocês vão criar o perfil do Instagram, e nesse perfil vocês vão falar num post, por exemplo, em 2 posts, por exemplo, já que é um perfil sobre tecnologia dos alimentos, vocês precisam dizer para as pessoas o que é tecnologia dos alimentos. Então, onde é que serve, para que serve, onde é que atua, quais são os impactos dos métodos de conservação que existem no mercado hoje, a nível de conservação de nutrientes. Então, vocês podem citar um ou outro, sei lá. Eu quero saber, por exemplo, é uma curiosidade minha como aluno, saber se o leite em pó é mais rico nutricionalmente do que o leite de caixinha. Então, eu vou fazer uma pesquisa em artigo científico. Então, esses resultados eu vou colocar no meu post. Eu posso fazer um comparativo. Entende? Ponto, você já fez um post. Aí depois você vai para aqueles temas que são obrigatórios. Então, é importante se colocar, fazer uma postagem sobre a tecnologia, até porque o perfil é sobre tecnologia. Então, é importante dizer, gente, onde é que a gente encontra tecnologia? Em tudo relacionado com alimento, né? E aí, depois que vocês fazem esses primeiros posts sobre onde é que encontra essa tecnologia, para que serve, tal, aí vocês vão trabalhar com os posts relacionados com os temas obrigatórios. Deu para entender? Primeiro post, segundo post é uma introdução do que é a tecnologia, onde é que a gente encontra, para que serve, né? Ou seja, as pessoas precisam saber onde é que está a tecnologia, porque às vezes a pessoa acha que é só na indústria, não necessariamente, né? E aí depois eles vão entrar nessas partes mais específicas aí que eu sinalizei para vocês. Tá. Deu para entender, Ana? Eu acho que sim. Precisa ter quantidade de cards, tipo de embalagem, de aditivo? Não, é isso que eu falei. Vocês podem fazer, tipo, uma postagem. Esses cards que você está falando, você está me entendendo que é postagem, né? Tipo, fazer um post hoje. Ponto. A mesma coisa, porque senão tem gente que não vai entender, né? Então, quando você fala, você achou várias coisas relacionadas com embalagem. Você vai filtrar, você vai fazer um resumo, você vai fazer um esquema, você vai pegar alguma coisa, figuras, e falar sobre esse tema embalagem. Você pode fazer mas se você achou várias coisas interessantes e que você acha que é interessante as pessoas saberem, né? Então, por exemplo, falar um pouco de quais são as embalagens mais tóxicas que a indústria de alimentos usa, quais são as que trazem menos problema de toxicação, né? Então, vocês podem fazer um post relacionado com isso. Aí, achei uma coisa tão interessante aqui relacionada com embalagem, bota lá, certo? Achou algum tipo de postagem, alguma reportagem falando sobre o impacto dessas embalagens no ambiente, que a gente hoje tem muita coisa aí, né? Jornal faz, revista, se encontra muito, né? Falando alguma coisa relacionada com o impacto dessas embalagens de alimentos no ambiente. Pode ser também, entendeu? Então, assim, depende muito da equipe. Então, assim, não existe um quantitativo, existe uma qualidade das informações, existe a procedência das informações. Então, vocês vão ter que colocar a fonte lá embaixozinho para a gente ver, certo? Lembrando que
todo o trabalho com base em artigos, até porque, como a gente vai falar de temas centrais, embalagens, aditivos, né? Isso tem que ter uma explicação científica, certo? Então, artigos científicos, vocês podem pesquisar site da Anvisa também, sites oficiais, né, da área de alimentos, Ministério da Agricultura, Embrapa, tem muita coisa de tecnologia de alimentos, né, porque eles estudam isso, então essa parte aqui de novas tecnologias, manejo genético. Então, por exemplo, vocês podem achar alguma coisa relacionada com o que a Embrapa está fazendo hoje, sei lá, procurando, pesquisando novos como é que fala? Novos tipos de feijões, por exemplo, que conseguem se desenvolver em ambientes mais secos, né, mais desérticos, como é o nosso caso aqui, né? Isso porque ela já visa um processo de desertificação no Nordeste brasileiro. Então, é uma nova tecnologia de alimentos, né? Então, é importante as pessoas saberem que existe um mundo fora o nosso mundo, entendeu? Deu para entender, Ana? Sim, Pro. Para entender. Deu para entender, Giovana? João, Jéssica, Arthur. Eu até entendi, professor, só que eu ainda acho muita coisa para fazer assim, muita. Assim como, Entendi. tranquilo, vocês vão tirar de letra. Sim, Pro, afinal, são quantas pessoas? Se acalmem, mulher, bora por parte. Vocês ficam muito agoniados. Depois vocês não entendem e ficam dizendo que eu não expliquei. Presta atenção. Não, Ô, Pro, entendi. porque já tem gente falando que é dupla no grupo, Pro. Aí depois eu vou Gente, chegar vem com cá, o outra pessoal está em informação. sala. Tem gente aqui comigo. Como é? Hã? Estão assistindo aula pelo WhatsApp. O grupo, tem gente que está aqui ouvindo ou está assistindo aula pelo Porque tem WhatsApp? gente, professora, que está com o notebook ligado, está no sistema e está no WhatsApp também, entendeu? Mas não está me ouvindo eu falar que, gente, isso aqui não é para a turma de vocês. Vamos ficar atentos Sim, a essa Pro, eu estou te escutando. Mas tem gente que já colocou no grupo, é dupla. Aí depois eu vou chegar com outra informação. Aí eles vão querer saber que informação é verdade, o que é, o que não é. Por causa dessa foto, entendeu? Que já circulou duas fotos. Já circulou uma que era dia 12 e outra que é do dia 8. Aí o pessoal já está em dúvida se é grupo de 6 pro dia 12, se é dupla de 2 pessoas pro dia 8. Referente a essa foto que a senhora está exibindo. O problema é esse. Não, a prof falou nesse instante que essa quantidade de 2 pessoas, que era só porque é referente à equipe de quinta-feira. E a data também é a mesma coisa. Ela vai rever ainda outra data. E a quantidade de pessoas, eu acho que eram 6 pessoas, mas como está entrando sempre outras pessoas, ainda não tem a quantidade certa definida. Eu entendi assim. Pronto. A pessoa que tinha botado que era dupla já apagou a mensagem. Pronto. Certo. Bom, então vamos lá, meu povo, olha só. Vocês entenderam essa parte aí da apresentação do trabalho, como é que vocês vão fazer? Alguma dúvida? Sim, Pro, tudo ok, a gente entendeu. Entendeu, né? Bom, então vamos lá. A segunda etapa. A segunda etapa é a quantidade de pessoas, que é a parte de baixo. Então, olha só. Então, olha só. Tirei do slide, ok? Agora, vocês vão ter que gravar. Abrir bem os ouvidos e gravar aí a data e a quantidade de pessoas. Tá? Então, olha só. Aqui no meu portal, hoje, só da UNEF são 30 pessoas. Aí no seu grupo, Mariana, tem quantas pessoas? Porque uma coisa é o portal, outra coisa é o... Confere para mim. No grupo do WhatsApp de No vocês. grupo do WhatsApp, Pro. Tem quantas pessoas hoje? No grupo do WhatsApp de tecnologia de alimentos tem 27. 27? Isso.
Para mim, são 30 pessoas na UNEF. E eu vou confirmar a FAM. Porque aí a gente vai ter que mudar a quantidade de pessoas. Vocês conseguiram fazer naquele dia, naquela semana, grupos de quantos? O meu, pelo menos, ficou de 6. 6 pessoas, mas ficaram quantos grupos ao certo? Pro, naquela semana, a gente fez 2 de 7, 2 grupos de 7 pessoas e 2 grupos de 6 pessoas. Isso. 2 de 6, repete, 2 de? 2 de 6 e 2 de 7. E 2 de 7. 2 de 6, 12. Pessoal, se tem alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp, Mariana colocou o link aí, ó. No da FAM, gente, no portal tem 22 pessoas. Só que assim, a gente precisa trabalhar com números reais, porque às vezes tem gente que se matricula e que não participa. Então, assim, eu preciso que vocês fechem o grupo do WhatsApp. Ô, Pro. Como não tem temas, vai ser... Como não tem temas, vocês vão... A gente precisa fazer sorteio, né? Não tem tema, é um tema geral para todo mundo. Então, assim, vocês fizeram 2 grupos de 6 e 2 de 7. E vocês me falaram agora que tem 27 pessoas. Ô, Pro, Diga. a senhora aceita sugestões, se for bacana? Oi? A senhora aceita sugestões, não que seja obrigada a senhora a fazer, mas eu queria te passar uma forma bacana. Pode dar sugestão sim, Ana. Tranquilo. Sim, ó. Tipo assim, o objetivo não é fazer um post, né? É fazer um perfil. Isso. E aí, no coisa que o maior número de visualização ganhava um brinde. Ganhava um... Aí depois que a gente fizer a apresentação em sala, que vai para essa parte. Sim, pronto, ok. O próprio que a gente cria um Instagram só. E é tipo assim, a gente cria um Instagram só, por exemplo, Tecnoalimentos, UNEF. Aí, por exemplo, o grupo de 6 pessoas. E aí a gente ia postando temas diferentes, abordando assuntos diferentes, e no final a gente colocava o nome da equipe, entendeu? De onde tirou a fonte, tudo bonitinho. E aí a senhora viu uma outra forma de fazer essa questão do brinde. Aí, na hora da apresentação em sala, a gente poderia falar de cada tema que cada equipe abordou. Por exemplo, cada equipe ficava com 2, 3 temas, porque aí o Instagram ficaria bem movimentado. Eu acho melhor do que criar, por exemplo, ter 4 grupos e criar 4 perfis de Instagram. É a minha opinião, entendeu, Pro? É a Ana que está falando. Ana A opinião é criar um perfil só e cada equipe vai alimentando. É isso? Isso, Pro. Criava um perfil só. Parece bom, parece bom. Por exemplo, embalagens. Fica com a equipe de João Vilas. Aí, aditivo. Você está sugerindo que aí cria um negócio só, um perfil só, e aí vocês já também fazem a divisão da embalagem. Isso, Pro. Entendi. É boa a sua sugestão. Também acho, Pro. Acho bem melhor. Deixa eu pensar. A página vai ficar mais rica dessa Peraí, forma. deixa eu pensar, porque eu tenho que ver a questão de como é que eu vou avaliar todo mundo junto, como é que eu vou saber. Então, peraí, deixa eu ver. A senhora poderia avaliar a questão da apresentação. 1, 2, 3, 4. No primeiro A semestre, senhora Pro, poderia avaliar através dos posts, Pro.
Porque cada equipe não vai fazer um post durante a semana, então a senhora avaliava o conteúdo, tudo assim, de post. Cada equipe, durante a semana, né, um dia na semana, a equipe fazia um post. E aí seguiria assim sua avaliação. No primeiro semestre, a gente teve, na matéria de biologia, ciências biológicas, a professora também fez um projeto desse, a gente criou um Instagram só, e aí todas as equipes tinham um assunto para abordar no dia. Aí caso não postasse, ela tirava lá o ponto, e aí funcionou bem. Ah, legal. Não, E a forma beleza. de avaliação dela era ver se a gente usou fonte direitinho, se estava criativo o post, se o texto estava completo, entendeu? A avaliação que ela usou foi essa. Peraí. Então, olha só. O que a gente pode fazer com essa ideia maravilhosa aí, Diana? Deixa eu falar. Então, são 4 temas, né? Então, olha só. Não sei se é o que vocês pensaram, mas assim, eu acho que fica melhor, certo? Eu acato uma parte da ideia e vocês acatam a outra. Que eu não sei se foi isso que vocês quiseram colocar aí, eu não captei. Mas olha só, se são 4, a gente mantém 4 grupos, se entrou mais gente, vai ter que diluir mais. Aí, e aí cada grupo fica com um tema. Então, minha forma de avaliação da equipe, por exemplo, de Lorena, vamos supor que ela fique com a parte de aditivos. Então, ela vai fazer postagens sobre aditivos. Ok? Isso aí, pronto. Quantas postagens? Aí é da equipe de Lorena. Eu não vou exigir quantidade, vocês que vão trazer as informações. Então, minha avaliação vai ser em forma de... Eu vou fazer essa divisão por temas. Então, faz um perfil só e cada grupo fica com um tema aí. Pronto. Perfeito. Fechado assim? Fechado, tá ótimo. Então, faça o seguinte, confirma quantas pessoas tem no grupo, Mariana, aí você me passa depois, para eu ficar com quem é de cada grupo. E aí vamos sortear agora. Agora tem 28. Isso, mas aí vão ser 4 grupos, de qualquer forma, porque na parte de alimentos, essas são as mais importantes. Certo. Ô, Pro, tem como a senhora me mandar depois no WhatsApp a lista que a senhora tem dos alunos da FAM? Porque aí eu vou atrás desses alunos, saber se estão pegando essa disciplina ou não. Certo. Pode ser? Eu lhe mando. Me diga uma coisa. Eu mandava para alguém da UNEF, alguém que possa ficar responsável por isso, para ver. Certo. Tá. Me diga uma coisa. Querem fazer logo o sorteio ou vocês fazem aí entre vocês? Só me passa quem é, uma pessoa representante de cada. Vamos fazer logo aí. A gente não tomar mais tempo da aula. A gente fazer... Não. Aí, quando vocês terminarem aí, vai botando aqui, por exemplo, bota só o nome de uma pessoa. Lorena, ficou com aditivos. Aí, não precisa botar o grupo de Lorena. Depois que vocês fecharem os grupos, vocês me passam. Mas bota só o tema e o nome da pessoa que representa aquele tema. Ok? Ok, pronto. A outra informação vocês viram aqui embaixo, né? O maior número de visualizações que o perfil tiver, o grupo ganhará certificado de participação e brinde. E a outra coisa é a data, que eu tinha colocado para o dia 12. Só que é feriado. E aí, as provas vão começar dia 30 até o dia 6, se eu não me engano, até o dia 7. É só uma semana de prova, né? Que vocês sabem. A gente não pode passar muito, porque por conta que eu preciso fechar as notas. Então, o que acontece? Vocês já vão alimentando o perfil lá, vocês vão me marcar, e aí eu já vou seguindo vocês e dando alguma sugestão, fazendo algum tipo de observação e tal, para na verdade, a gente não precisar desse momento de apresentação na sala. Seria por lá. Eu já vou fazendo todas essas correções ao longo desse período, ok? Agora a gente precisa de uma data para fechar. Tipo, a partir de agora eu não vejo mais o perfil. Só vi até ontem. Eu corrigi o seu até ontem. Hoje, não mais. Certo?
Então, a data limite para vocês fecharem lá vai ser o dia 12, que é um feriado, mas, enfim, não vai ter aula, né? Porque vai ser feriado, mas é o dia que vocês vão fechar. Tem um domingo para fechar, acordei de manhã, vou lá terminar meu negócio e até às 11h59, vocês têm para parar de postar o negócio lá. Ok? Ok, Pro. Estamos ouvindo a senhora. Ok, Pro. Pronto. Mais alguma dúvida? Sobre? Poderia fazer logo o sorteio dos temas por equipes, não, Pro? Oi? Poderia fazer logo o sorteio dos temas por equipe, não? Vocês podem fazer aí, minha gente. Só passem para mim. Isso aí é com vocês. A gente está fazendo já no grupo, Pro. Depois vocês fazem e aí Mariana me passa. Só precisa a Mariana me passar o nome de uma pessoa e depois, quando fechar os grupos certinhos até semana que vem, vocês me passam as equipes, mas bota só o nome do tema e o nome da representante do tema da equipe. Fica mais fácil, a gente ganha tempo. Então, bora lá, meu povo, olha só. Gente, por que o pessoal que assinou a lista de Mariana para fazer a aula no sábado não participaram? Teve mais gente da turma da tarde do que dos que falaram que ia de manhã. Vocês estão me ouvindo? Sim, Pro, estamos te ouvindo. Sim, sim. Alguém quer falar sobre? Não, né? Então, bora lá. Bora perder tempo, não. Gente, semana passada, que foi sábado, na verdade, 2 dias atrás, a gente falou sobre pasteurização. E aí eu lancei uma pergunta, aí as pessoas que participaram da aula, caso alguém acerte, vai ter 0,5 décimos na média. Deixa eu anotar aqui já. Posso responder para ver se está certo? Pode, João, vá, agora você pode. E aí, João vai responder. A pergunta foi por que a pasteurização mantém alguns alimentos por mais tempo do que outros, não foi? Isso. Por que um alimento produzido pela pasteurização pode durar dias e outro tipo de alimento produzido pelo mesmo processo pode durar até meses? Por que se é o mesmo processo? Eu coloquei assim, porque a pasteurização por si só inativa os micro-organismos, porém, ainda é necessário outros métodos para conservar mais tempo, como manter alimentos sob refrigeração, fechado, embalado a vácuo, ou adicionar aditivos químicos, que são técnicas que visam o aumento de vida de prateleira do produto pasteurizado. Por isso, em alguns alimentos cabem a pasteurização, mas não cabem tais técnicas, como eu disse, de embalar a vácuo, aditivo químico, parará. O que acaba por diminuir o seu tempo de prateleira, comparado a outros que tiveram pasteurização e outras técnicas associadas. Ou seja, pelo que você falou, porque existem alguns alimentos que podem existir processos posteriores à pasteurização que vão garantir a conservação. Também. Diferente de outros que não têm métodos posteriores. Sim. Isso? Deixa eu ver aqui, que teve alguém que respondeu aqui no chat. A Lani está pedindo para ver a resposta dela no chat. Eu estou vendo aqui, peraí. A Alane botou assim, ó, vários fatores influenciam no tempo de prateleira dos produtos pasteurizados, como o tempo de temperatura do processo, pH do alimento, índice hídrico, a embalagem que são colocadas. Embalagens a vácuo, por exemplo, aumenta o tempo de prateleira dos alimentos por não ter contato com oxigênio. Outro exemplo é o leite de saquinho. A pasteurização nesse alimento causa a destruição das bactérias patogênicas. As bactérias boas ficam vivas e, com o tempo, elas fermentam e causam a perda do alimento. Por isso que a vida de prateleira dele é mais curta. Por isso que o leite tem que estar sempre refrigerado. Deixa eu ver se tem mais. Alguém pede para ver o chat também a resposta, por favor. Beleza, Alana.
Gente, João, alguém do pessoal, além de João e Alana, quer responder? Falou? Quer falar? Não? Gente, olha só. Isso que você falou, João, dos métodos posteriores, é bem importante. Ela realmente precisa de métodos posteriores para conservar, para garantir que o processo de pasteurização tenha eficiência, ou seja, dure aquele período que a empresa definiu que teria que durar. A Lana também colocou bem parecido, né? De modo geral, os dois com o mesmo raciocínio bem parecido, que tem a ver sim, isso aí, não está errado, certo? Mas, olha só, além desses processos posteriores, que pode ser um outro método, como também pode ser a embalagem, então perceba, né? Existe algo que vai definir, de forma mais importante, definir se um alimento vai ser conservado por dias ou por meses, usando a pasteurização. Além disso que vocês falaram, existe um fator que ele é importantíssimo. Alguém sabe me dizer qual é o fator importantíssimo? Leiam o slide. Acidez. pH. pH do alimento. É um fator intrínseco. Isso tudo que vocês falaram está certo. Agora, o pH do alimento é o que, inclusive, vai definir a embalagem e se vai precisar de um método posterior ou não. Olha que interessante. É a composição do alimento que mais influencia nesse aspecto. Como assim, Pro? Vamos pegar dois exemplos muito simples. Eu tenho um suco de uva que vocês compram na temperatura ambiente e não é nem na caixinha Tetra Pak. É no frasco de vidro. Frasco de vidro, como diz minha avó, na garrafa de vidro. Né? E você tem o leite pasteurizado, que você compra ele onde? O leite pasteurizado, a gente acha ele onde, quando a gente vai no mercado comprar? Um saquinho. Ele está na gôndola? Ou ele está no freezer? Ele está no freezer, no freezer. No refrigerador, perdão. Refrigerador. No refrigerador. Ou seja, a parte de iogurtes. Eu tenho o suco de uva, que eu pego na temperatura ambiente, e eu pego o leite na temperatura baixa. Ambos são produzidos pelo mesmo processo de pasteurização, mas por que um está conservado na refrigeração, teve um método posterior, e o outro não, o outro está na temperatura ambiente? Cadê o frasco? Do pH. Não. Olha para o slide. Acidez? Acidez, vocês falaram na estante, pH, acidez. Por quê, minha gente? Porque quando eu tenho leite, eu tenho uma acidez muito baixa. Leite tem pH entre 6,5 e 6,8. Quando eu pasteurizo o leite, eu mato as bactérias patógenas. O pH dele está normal. Aí a Lani foi e botou aqui, ó. O que a Lani botou? Outro exemplo é o leite de saquinho pasteurizado. Sim. Que mata patógenos e ficam as bactérias boas. Elas ficam lá. Aí o que eu tenho que fazer? Aí ela colocou aqui, ó. As bactérias patógenas são mortas, né? E as boas ficam vivas, com um aumento contínuo. Elas fermentam e causam a perda do alimento. Então, por que eu pego o leite, depois que eu mato as patógenas, boto no saquinho? Por que eu pego ele e boto na refrigeração? Por que eu tenho que botar ele na refrigeração? Pensa aí, 2 minutos.
Quem responder pode ser qualquer pessoa, viu? Não tem problema de ter sido pessoa do sábado, não. Quem responder... Repete aí, Pro. O pH, a temperatura vai influenciar diretamente na atividade bactérias fermentadas. Aí a Alane botou para as bactérias não fermentar. Ou seja, aquelas bactérias boas que estão lá no leite, que não morreu na pasteurização, elas estão vivas. Então eu preciso botar na refrigeração para eu paralisar o metabolismo delas. Porque o pH do leite é susceptível ao seu crescimento. É susceptível ao crescimento dessas bactérias. Então, se eu pego aquele leite, mesmo pasteurizado, e boto na temperatura ambiente, ali ainda tem bactéria boa, que vai consumir lactose e produzir ácido, que vai coalhar o leite. Por mais que seja um produto que eu possa usar na minha alimentação, ele deixa de ser leite. E se eu quero vender leite, ele tem que ter características de leite. Eu não posso vender leite como se fosse coalhada. Então, eu preciso pasteurizar para matar as patógenas e preciso imediatamente botar na refrigeração para paralisar o metabolismo das bactérias láticas, que são as bactérias boas presentes no leite. Por isso que eu não posso vender ele na temperatura ambiente. Pro. Deu para entender isso aí no povo? Questão de prova. Deu para entender. Deu para entender. Ô, Pro. Diga. Eu sei que a gente não deve se basear pelo slide, mas eu não enxergo nada no seu slide. Ô, Pro, desculpa, viu? Fazer essa crítica, mas eu não enxergo nada no seu slide. Não é que não está enxergando? Tô tendo aula. É porque a senhora, não sei se aparece para todo mundo, mas para mim a tela é branca e o negócio, a letra é branca, aí ficou tudo muito confuso. Acho que eu tô com problema de vista. Tem alguém que tá a fonte tá pequena, gente? Para mim tá normal. Para mim tá bom. Não, Pro, não é a fonte. Aqui também tá normal. Veja aí o zoom do seu computador para ver se não tá menos. Tá com fundo branco, amigo, mas as letras estão aí, tão negrito. Então é meu celular, porque não tá aparecendo para mim as letras destacadas, não. Você realmente vai ver bem pequeno, viu, Alan? É negrito. Pode Eu ser vou também printar sua aqui e vou te conexão. mandando. Tá bom, obrigada. Eu tô assistindo eu tô assistindo pelo celular e tá bem nítido. Pode ser a sua conexão também, que deve estar, sei lá, lenta, baixa, alguma coisa assim. Não sei. Ô, Pro, então deixa eu ver se eu entendi. Como fator intrínseco do alimento, a gente tem um pH. Aí, de acordo com os diferentes pHs dos diferentes alimentos, cada um vai ser submetido a uma temperatura ideal para cada alimento, né? No caso do leite, do suco de uva, que a senhora deu exemplo. Que é um fator extrínseco que está relacionado com o fator intrínseco, que é o pH. É isso? Isso. Na verdade, quem define os métodos posteriores, a embalagem, a forma como é que vai concentrar depois do processo, é o pH. Entendeu? Então, quando você tem alimentos que têm uma acidez baixa, que são geralmente os alimentos de origem animal, você tem que necessariamente usar um tipo de método posterior, que geralmente é a pasteurização, geralmente é a refrigeração. Para quê? Para, como a Alana colocou aí, inibir o crescimento das bactérias láticas, certo? Porque eu preciso consumir o produto como leite. Ponto. Já no suco de uva, quando eu pasteurizo, eu não tenho bactérias patógenas ali, né? A natureza daquele alimento, uva ou qualquer tipo de vegetal, é uma natureza mais acidificada, onde você encontra pHs abaixo aí de 5. Então, já é um pH que, para micro-organismos patógenos, não é interessante. Você não encontra um micro-organismo patógeno crescendo em pH ácido. Você encontra deteriorantes. E os deteriorantes conseguem morrer em temperatura de pasteurização. Eles são termossensíveis. Isso significa dizer que
Quando eu pasteurizo o meu suco de uva ou qualquer outro suco, eu consigo matar praticamente todos os micro-organismos, certo? Lembrando que a gente falou na semana passada, que eu só tenho garantia de que realmente meu produto está seguro se as etapas antes da pasteurização, que são as etapas de colheita, de lavagem, de sanitização, tenham sido feitas de forma correta. Aí eu tenho uma garantia de que... O processo da prova. Isso, eu vou ter Tá a bom. chave de pasteurizar meu leite, meu suco, e ele vai ter uma durabilidade de 6 meses na temperatura ambiente, ou seja, eu colocando numa embalagem estéril, num ambiente estéril, fazendo um invase na parte mais quente do ambiente, ou na forma estéril, eu tenho aquele produto até por 1 ano na temperatura ambiente, sem adição de aditivo químico. Ou seja, o método de pasteurização garante a vida de prateleira daquele produto por até 1 ano na temperatura ambiente. Deu para entender isso? Deu para entender. Então é isso. Deu. Então, a Alane aqui, ó, vou botar a Alane e João. Quem foi o outro que respondeu? Vou considerar que vocês responderam aí. Fizeram direitinho ó, a pesquisa. Parabéns vocês, viu? Pronto, então bora lá. Bom, aqui, meu povo, é só para eu mostrar para vocês alguns alimentos, qual é o objetivo principal da pasteurização, o objetivo secundário e a forma de tratamento. Porque como Lorena falou, acho que foi você, não foi, Lorena? Em relação à temperatura, cada alimento tem uma temperatura e um tempo, como também a gente falou semana passada, né? Não adianta eu pegar um alimento que tem uma característica sensorial, uma textura muito fragilizada e submeter a uma temperatura de 80 graus por um tempo de 10 minutos. Às vezes não é suficiente, às vezes ele não consegue fisicamente manter a sua estrutura, porque nesse tempo e nessa temperatura já agride muito o tecido, né? Então, olha só, aqui a gente tem sucos de frutas, de modo geral, onde você tem geralmente pHs abaixo de 4,5. O principal objetivo de quando a gente pasteuriza é inativar enzimas. E o segundo objetivo é destruir micro-organismos deteriorantes, ou seja, eu não tenho micro-organismos patógenos nesse alimento, não é para ter, né? Então, esses deteriorantes, que foi o que a gente viu semana passada, que são fungos e leveduras, eles são muito sensíveis a temperaturas acima de 60 graus. Então, você já consegue matar. Geralmente, a indústria, por exemplo, aqui dessa polpa de fruta, Brasfruit, né? Essa condição aqui, ela geralmente usa isso aqui, ó, 65 graus por 30 minutos. Na verdade, 65 graus por 30 minutos é uma forma, vamos dizer assim, artesanal de se fazer pasteurização em casa. Se fazer pasteurização. Então, tem alguns pequenos produtores que eles não têm pasteurizador, porque é um equipamento caro, né? Então, mas eles vendem os sucos deles. Geralmente, eles usam essa condição. 65 graus por 30 minutos, da mesma forma que acontece com leite. Quando vocês compram leite de vaca mesmo, diretamente da vaca, perdão, diretamente do animal, da roça, vocês tendem a ferver o leite, não é isso? Tem gente que ferve o leite até ele borbulhar, a levantar. Não o leite, né? Não é uma forma muito correta de se fazer, porque ali você já está praticamente esterilizando o leite, né? Já é um método mais agressivo. Ali já se passou dos 100 graus, porque a temperatura da água já mudou, né? No caso, o estado, né? Então, quando está borbulhando é porque a água ali já entrou praticamente em 100 graus. Então, você já chegou no processo de esterilização praticamente. Acima de 100 graus já é considerado pasteurização, ou já é considerado esterilização. Abaixo de 100 graus que é pasteurização. Então, tem gente que faz isso, mas não precisa. Você só precisa aquecer a 65 graus, né? A nível de indústria, eles utilizam temperaturas maiores e tempos menores, ó, 70 graus, 77 por 1 minuto. Certo? Mas é porque a condição lá é diferente, são em equipamentos específicos que são totalmente vedados. Eu tenho umas figuras aqui, vou mostrar para vocês.
Bom, aí a gente tem outro que é a cerveja, que é também temperatura, pH abaixo de 4,5. O principal objetivo é deteriorantes, matar leveduras, né, lactobacilos, que são acidificantes. Não tem objetivo secundário, porque no caso, se tiver algum tipo de micro-organismo, o próprio álcool, durante o processo de fermentação, já vai inibir. O leite, ó, tem pH superior a 4,5, o principal objetivo é matar patógenos. Tá? Depois, destruir enzimas. Sorvete, ovo líquido, né? Então, perceba que alimentos de origem animal sempre vai ter como principal objetivo a pasteurização, matar patógenos. Certo? Amém? Certo. Então, nós temos aqui, após a pasteurização, como os colegas mesmo falaram aí, muito bem colocado, a gente tem aí alguns métodos que a indústria utiliza como os métodos complementares, e esses métodos, eles vão depender da do pH do alimento, como eu falei para vocês, né? Então, a gente tem a refrigeração, que geralmente é usada para alimentos de origem animal, sorvete, ovo, leite, né? Ou acondicionamento. Outro método, o uso de aditivos, quando o pH também é baixo. No caso, é uma forma também de você conservar por mais tempo aquele produto. E o acondicionamento em embalagens apropriadas. Então, por exemplo, o creme de leite, que vem na caixinha, ele é um produto pasteurizado. E perceba que ele não é vendido na refrigeração, ele é um alimento de origem animal. Mas por que ele está na temperatura ambiente? Porque a embalagem que se usou ali para completar, para dar eficiência ao método de pasteurização, é uma embalagem apropriada, é uma embalagem que é formada por 7 camadas, né? É uma embalagem Tetra Pak que tem uma alta proteção. Então, é feito um processo de invase hermético, né, sem oxigênio, um ambiente totalmente limpo, a embalagem não tem contato com o ser humano, é tudo automatizado. Então, é uma embalagem que realmente protege o produto, né? Então, ali é um leite pasteurizado. Se vocês pegarem lá na caixa, vai vir lá, é leite, creme de leite pasteurizado, certo? Mas ele é vendido na temperatura ambiente. Ok, meu povo? Isso tudo aqui serve para quê, para inibir o crescimento de micro-organismos sobreviventes, certo? Então, nós temos aí a temperatura, as pasteurizações que são classificadas de duas formas. Pasteurização lenta, que geralmente é feita em temperatura baixa, por 30 minutos, que é aquela que eu falei para vocês. Artesanal, né? Tem gente que faz cerveja em casa, usa esse tipo de pasteurização. Tem gente que faz creme de leite em casa, usa essa pasteurização. Tem gente que faz iogurte em casa, usa essa pasteurização, né? É um tipo de pasteurização que a indústria não usa muito, porque demora bastante, né? Um custo para a indústria. Como ela tem equipamento, ela usa a rápida, né? Então, pequenos produtores usam muito na produção de leite e de polpas de frutas. Aqui tem eu tinha agendado para o início do ano algumas visitas, e aqui tem uma empresa não sei se vocês conhecem, a Matinha tem uma empresa muito boa de pequenos produtores de polpa de frutas. Vocês conhecem essas polpas de frutas aqui da Matinha? Agricultores familiares, alguém... Não conheço. Não conheço. Ia ter visita para lá? Já ouvi falar. É muito boas as frutas, eles têm um processo de produção mais limpo, né? Não usa agrotóxico, e eles estão agora já expandindo. Tem vários tipos de polpas de frutas, e aí eles fazem todo esse processo. Eu tinha agendado para a turma do início do ano, né? Mas aí a gente teve que cancelar por conta da pandemia. Mas muito legal, eles já fazem esse método aqui de alta pasteurização. Antes eles faziam essa de pequena, mas aí eles melhoraram, compraram um pasteurizador, que aí já usa temperaturas maiores por tempos menores, né? Então, eles entravam aqui como pequenos produtores, né? Eles usavam esse método aqui, que é bem eficiente também. Aqui, ó, a gente tem, todo mundo conhece aqui nós temos um tanque de pasteurização de leite, fabricação de queijo.
Geralmente se usa o mesmo tanque para fabricar o queijo, mexer a massa e pasteuriza, porque dentro desse alumínio aqui, que é o que a gente chama de tanque encamisado, por dentro dele tem essas, como está aqui nessa figurazinha, esse recorte aqui, tem umas tubulações em todo esse tanque, onde passa água quente e água fria, aí ele vai aquecendo, né? Demora bastante, principalmente se tiver essa quantidade toda aí de leite. E o outro é o pasteurizador lá no fundo. Vocês estão vendo a figura lá do rapaz lá no fundo? Ali é um pasteurizador, que é o que a gente chama pasteurizador de tubo. Ele parece um caracol aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui fica melhor, que é um pasteurizador. Então, você tem a parte onde entra a água quente e a parte do leite. Não tem como explicar para vocês, mas vocês podem ver aqui, a gente chama de turbular, né? Tem a entrada do produto, está sinalizado aí. O produto vai entrar e vai ficar percorrendo por todas essas turbulações. Aí, do outro lado, você tem o vapor aquecido, ele não entra em contato com o produto, né? Não é a água, não, é o vapor. Então, o vapor entra, entra no leite, né? E aí faz todo o processo, e aí depois ele sai por cima. Tá? Aqui sai a saída do produto resfriado, porque entra o calor, ele fica aquecendo, depois, como ele é programado, entra o ar frio, e aí ele já sai refrigerado. Ele já vai para a embaladeira e para a refrigeração diretamente. Então, aqui é um tipo de pasteurizador, viu? Percebam que lá naquela figura onde tem um homem, né? Que é o que a gente chama de método artesanal, ali ainda é um método artesanal, porque ele está em contato com o alimento, né? Quando você faz no processo de pasteurização, você tem mais garantia de que a contaminação vai ser o mínimo possível. Aqui mais outra foto. Tem outro tipo, que é esses em placas, que é o mesmo sistema, fica entrando água quente, o vapor quente, o produto líquido, depois vem com a água fria, né? O processo de higienização disso aqui, viu, gente? Não sei se vocês lembram daquele suco ADES da Nestlé, que há 2 anos atrás acharam soda cáustica. Não sei se vocês lembram. Sumiu para nunca mais eu vi esse negócio. Mas vocês lembram, né, que eles fizeram recal, acho que foi em Minas, não lembro qual foi a cidade, eles foram lá e buscaram as amostras, eles acharam realmente soda cáustica, e aí estavam achando que era porque fraudaram, mas não, o que foi que aconteceu? A indústria, por isso que é bom essas indústrias muito grandes, né, elas têm um controle muito grande, eles viram que, porque uma das formas da gente lavar isso aqui é com detergente ácido e soda cáustica, que a soda cáustica remove proteínas. Então, eles jogaram o detergente, depois enxaguaram e jogaram a soda cáustica. Aí, o enxágue não foi tão eficiente, né? Eles jogam da mesma forma que joga o produto. Aí, quando foi pasteurizar lá aqueles sucos de soja, não lembro qual foi o tipo de produto, tinha resquício de soda cáustica. Recentemente teve o caso da cerveja lá de Belo Horizonte, né, em Minas, que teve a contaminação da produção de cerveja e houve óbitos de algumas pessoas. De várias pessoas, de várias pessoas. Mas ali foi do gás, né? Foi o gás refrigerante. Foi o gás refrigerante, que segundo, se eu não me engano, ele já é proibido no Brasil, porque ele é altamente se eu não me engano, foi ele. Ele é um dos fatores que aumenta o efeito estufa, e ele foi proibido desde 2000 acho que a PEC, a Rio 20, acho que desde 92, quando teve a COP20, né? A Rio 20, Rio mais 20, que eles decidiram alguns protocolos para o controle do aquecimento global. Aí eles descobriram que esse gás ele era um dos causadores do efeito estufa. E aí todos os refrigeradores, não vou lembrar o ano direito não, viu, gente? Mas eu acho que nessa época,
todos os refrigeradores, eles começaram, as empresas brasileiras tiraram, a empresa brasileira tirou, e aí todos os novos refrigeradores não tinham mais esse gás. E se eu não me engano, foi esse mesmo ainda. Teve contaminação desse gás. Na cerveja? Parece que foi. Porque eu entendi, eu não sei qual foi a substância, mas a contaminação foi no processo da fabricação da cerveja. Que teve um lote, e aí esse lote estava contaminado, e várias pessoas, né, que tomaram a cerveja, porque ela é dessas cerveja, como é que falam? Esqueci o nome que eles usam. Artesanal. Isso, que ela é uma cerveja artesanal. Isso, mas é porque os equipamentos, né? Como ele era um gás refrigerante, ele ficava em contato. Então, o equipamento teve vazamento do gás para o equipamento que a cerveja circulava. Entendi. O processo de pasteurização. Porque na pasteurização você aquece e você resfria. Então, a parte do resfriamento tem que ter sempre um gás para fazer o processo de resfriamento. E aí foi nessa parte aí. Entendeu? Se eu não me engano, foi o que já tinha sido proibido aqui no Brasil. Então, bora lá. Amém, meu povo? Podemos ir. Um outro método de aquecimento é o uso do branqueamento. E esse tipo de processo de branqueamento, ele é considerado como uma pasteurização, certo? Ele é um tratamento térmico, geralmente usado para vegetais, ele foi desenvolvido pela indústria, que tem como principal objetivo inativar a enzima. Ele geralmente é feito antes do processo de congelamento, desidratação e enlatado. Então, todos esses vegetais congelados, ervilha, cenoura, tudo que tem congelado aí, eles têm que passar por esse processo de branqueamento para realmente evitar o processo de escurecimento enzimático devido à polifenol oxidase. Alguns alimentos desidratados passam pelo processo, o enlatamento também. Então, no caso aqui da desidratação e do congelamento, o principal objetivo é a inativação da enzima, e isso vai trazer benefícios muito grandes para o alimento, porque vai manter a cor do produto, né? Vai manter a cor, vai intensificar, inclusive, vai manter o aroma, vai manter a textura e vai manter o valor nutricional do produto. Quando se usa em enlatamentos, que no caso são os vegetais enlatados, tipo palmito, azeitona, né? Ele é feito antes do processo de esterilização, que é um método que a gente vai ver depois desse aqui, é um método mais agressivo e tem como objetivo não necessariamente inativar enzimas. O principal objetivo para esse caso aqui é remover gases dos tecidos, promover o pré-aquecimento e a desinfecção inicial. Então, ele tem dois objetivos. Um objetivo é a inativação de enzimas, que estão relacionados com o congelamento e a desidratação dos produtos, e o outro é o processo de esterilização, certo? Específico para alimentos enlatados, ou que a gente chama de apertizados. Ele consiste em nada mais do que mergulhar aí os vegetais em água fervente e insuflar vapor sobre eles durante um determinado período. E imediatamente fazer o processo... Desculpa, pode voltar o slide só um pouquinho para eu printar? Esse? O outro anterior. Esse? Obrigada. Pode passar? Pode. Então, gente, você faz o processo de branqueamento imediatamente com água quente e depois com água fria, né? Para você dar um choque térmico e evitar que o produto fique superaquecido, tá? Isso pode gerar uma série de problemas a nível de perda de vitaminas, alterar a textura do produto, isso é a forma mais clássica. Lembrando que esse tipo de branqueamento ele pode ser feito de duas formas, um no vapor, né, e outro em água. Nutricionalmente, a gente sabe aí por processo de lixiviação, o do vapor é muito mais eficiente, né, principalmente se você tampar, não ficar abrindo o produto, porque lembra que todas essas vitaminas, elas podem sair no vapor de água, óbvio, então o ideal é que eles fiquem sempre fechados, e evitar fazer o processo de branqueamento na água propriamente dita.
Existem algumas pessoas que fazem Eu esse método, faço. mas elas reutilizam essa água, também não tem muito problema, certo? O ideal sempre é que esses ambientes eles estejam fechados para que não ocorra nenhuma perda devido ao processo de vaporização. Pode falar. Eu faço, mas eu sempre fiz imerso na água, eu não fazia no vapor, não. Você acaba tendo muita perda por lixiviação, né? Eu achava assim, porque como era por um tempo curto, né? Eu achava que não teria essa perda. Não, porque na verdade tem muita vitamina hidrossolúvel. Entendi, já não farei mais. Quando você Nossa, aquece, vai vir. acelera o processo de solubilização dessas vitaminas. Aí você joga água fora, você perde, né? Alguns sais minerais perdem bastante, principalmente vitaminas. O que você pode fazer, caso você queira, é reusar essa água no cozimento. Tem muita gente que a gente indica fazer isso, né? Em restaurante, por exemplo, reusa na produção de feijão, na produção de arroz. Mas se tiver como fazer no vapor, é porque o vapor acaba tendo um processo mais demorado, né? Então tem um custo um pouco maior, mas é uma forma mais nutricionalmente melhor, tá? Entendi. Agora você tem, né, nesses objetivos, redução da carga microbiana, redução dos gases tecidos, auxilia na retenção da cor. Então, quando você tem aquele vegetal muito verde, com aquela cor mais intensa, né, que é muito comum dos vegetais verdosos, né, o brócolis, o couve, a beterraba, esse método ele ajuda a deixar o produto bem mais bonito, né, porque ele intensifica bastante a coloração. Esses gases aqui, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui não, acho que é só na fermentação. Esses gases aqui, gente, é quando a gente vai fazer conserva, que é a parte lá dos enlatados, né? Então, por exemplo, vamos fazer azeitona. A gente bota as azeitonas dentro do frasco, né, da embalagem, e vem com aquela salmoura. Depois que você faz isso, a gente submete ao processo de branqueamento. Como assim? Dentro da embalagem, você faz um banho-maria, bota a embalagem dentro, até o gargalo, né? Bota a tampa da embalagem, mas não veda. Você só bota em cima para proteger. E aí você branqueia por 80 graus, a 80 graus por 10 minutos. O que está acontecendo ali? Todos os gases que estavam dentro da embalagem vão sair, né? Porque vai evaporar, vai começar a sair. Para que isso, Pro? Para que quando você for fazer o processo de esterilização e cravar a embalagem, a tampa, fechar a tampa, esses gases não tenham ficado. Porque se ficar, durante o armazenamento vai ocorrer crescimento de micro-organismos anaeróbios, né? Que é o que a gente chama de estufamento da lata. Quando ocorre um processo de estufamento da lata, geralmente é porque a técnica de ou branqueamento ou de esterilização foi feita de forma incorreta, certo? Então, quando a gente faz o branqueamento antes de esterilizar, a gente já faz para assegurar que os gases oclusos vão sair. Queria tirar uma dúvida. Pode falar. Assim, eu não gosto de fazer beterraba no vapor, porque eu acho que ela fica com uma cor muito feia. Aí eu pego, só higienizo ela e coloco na pressão, só que imersa na água. Dessa forma que eu faço o cozimento, preserva aquela cor, a beterraba fica com aquela cor viva. Mas eu queria saber, a nível de nutrição, se eu perco muito nutriente ou não. Você usando a panela de pressão, você tem um ambiente fechado, então você não tem de ter uma perda, exceto se você tirar a pressão. Mas depois do cozimento eu posso tirar a pressão, né? Naturalmente, né? Não, e aí essa perda, a senhora fala só no momento da cocção. Na verdade, assim, a panela de pressão, ela garante bastante. O problema da panela de pressão é que tem gente que não sabe usar a panela de pressão visando essa proteção nutricional. Qual é a forma correta? É que quando você tira a panela do fogo, você não tira o pito, você deixa a pressão cair naturalmente. Eu tiro, misericórdia. Outra dúvida, Pro. Se você tirar,
você está tirando o quê? Você está tirando todo o vapor. E esse vapor está carregando o quê? Está saindo água, né? Em forma de vapor. E ela está carregando o quê? Vitaminas, Os sais, nutrientes. tudo que é solúvel. Então, uma forma é você deixar a pressão cair, normal, ou você colocar ela embaixo da torneira. Entendi. Sem Já irei. levantar muito. Ô, Pro, deixa eu tirar outra dúvida, porque assim, geralmente eu faço isso no início da semana e faço para eu usar durante a semana. Aí depois que está cozida, eu pego um pote de vidro, aí eu coloco água quente para esterilizar, pico tudo e deixo guardado na geladeira no prazo de 7 dias. Qual é a minha dúvida? Nesse prazo de 7 dias, eu tenho perda nutricional ou não ali nessa embalagem, tá? Eu consigo preservar durante esse período ainda os nutrientes? Você fala, ela tá pré-cozida dentro da embalagem. Ela já está cozida. Depois que cozinho ela, aí eu armazeno ela nos potes de vidro. Geralmente eu faço isso para eu consumir ao longo da semana. Aí geralmente ela dura durante 7 dias, né? Fica lá bonitinha na geladeira. Aí eu queria saber se assim, se eu tô comendo o alimento tipo só por conveniência ou se ainda tenho nesse período depois do Ó, cozimento. você tem que Ele se lembrar apresenta. que quando o vegetal ele é submetido ao aquecimento, ele vai ter perdas, ok? Mas dependendo da forma como você processa, você vai ter o mínimo possível de perdas. Então, quando você sempre tampa o produto, você vai garantir que esse vapor fique ali preso, junto com essas vitaminas. Você faz o processo da panela de pressão, você também vai garantir isso, fazendo de forma correta. Você reutilizando a água, fazendo no vapor, você também vai estar garantindo. Quando você faz o processo de... isso aí é o que vai, na verdade, acelerar o processo de perdas vitamínicas, principalmente de nutrientes mais solúveis, né? E mais sensíveis ao calor. É óbvio que, principalmente solúveis, é óbvio que um ou outro nutriente vai ser perdido devido ao calor, mas os que você consegue manter devido a essas técnicas, você consegue. Se você guarda eles dentro da embalagem, bonitinha lá durante uma semana, bem fechados dentro da geladeira, você vai estar garantindo ali tranquilamente o valor nutricional. Só que essas etapas anteriores, elas têm que ser feitas de forma mais seguras possíveis no sentido de minimizar essas perdas, né? Que as Já maiores... não tirarei mais esse ar da panela de jeito nenhum. As etapas onde você tem maior perda de nutrientes de vegetais, principalmente de vitaminas, é no processo de lavagem e no processo de cozimento. Então, se você minimiza esses processos, você garante mais. A parte posterior é só você colocar num ambiente fechado que você já coloca. Então, não tem problema não, você já está garantindo aí. Aí você só precisa evitar abrir a panela de pressão, né? Tirar a pressão, forçar logo a pressão sair. Certo. Fiquei besta agora com essa da pressão, viu, Pro? Mas gente. Quando eu Lembra vejo, que eu quando coloquei vocês a estão panela tirando embaixo o pico, da vocês torneira. estão tirando o vapor de água. E esta água Verdade. está carregando tudo. Quando eu vejo, eu joguei foi água na panela. Mas é que você pega a panela com cuidado, que ela está com pressão, e bota embaixo da torneira. Aí ela vai cair na pressão. Entendi. No branqueamento é importante aí a gente ter controle do binômio tempo e temperatura, e isso vai depender de quê? Como é que eu sei que eu vou branquear por quanto tempo, por qual temperatura? Depende de quê? Da variedade e grau de maturação do alimento. Como eu falei no início, gente, se vocês tiverem um tomate muito, 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 muito maduro e você só quer dar um branqueamento para ele ficar com a mesma cara de tomate, eu não quero fazer um molho de tomate, eu quero cortar ele em fatia e dar um branqueamento só para ele ficar com a cor mais bonita. Eu vou usar uma temperatura de 80 graus por 15 minutos? Não, porque ele está muito mole. Então, isso depende muito da variedade do produto, né? Tamanho dos cortes, esses cortes eles têm que ser o mais uniforme possível, porque senão um vai amolecer mais do que o outro, um vai branquear mais rapidamente do que o outro, né? Lembra que o tamanho é muito importante e nesse quesito, né? Mas ele também é importante para definir binômio tempo e temperatura, né? Por conta de que uns vão branquear mais rápido do que o outro. E o pH do produto, visando a inativação de enzimas e visando a minimização de micro-organismos.
Lembrando que o método de branqueamento, ele não é um método que tem como objetivo geral matar ninguém, certo? Ele não é. Ele é um método de inativar a enzima e evitar o crescimento de micro-organismos de forma indireta. Ele pode diminuir algumas cepas que estão ali, que são bem sensíveis ao calor, mas o objetivo dele não é esse. Então, nós temos aqui, ó, água quente no vapor, tem gente que faz no micro-ondas, né, em superfícies quentes. São várias formas de fazer o branqueamento. Bom, e o nosso outro método é a esterilização aí, para fechar a parte de aquecimento, de métodos pelo calor. Olha só, eu vou dar essa introduçãozinha, que nossa aula é até às 10h10. Eu até coloquei uns artigos para vocês lá, que é sobre esses métodos. Pasteurização, esterilização. Tem 3 artigos lá no Dominus. Então, vocês podem baixar, era para a gente fazer a leitura dinamizada aqui, mas a gente vai fazer para a semana que vem. Então, vocês vão fazer a leitura desses artigos. Não precisa fazer grupo, individualmente, cada um escolhe qualquer um deles, são 3 artigos. Não tem problema ser iguais, porque cada um vai trazer aí a sua, seu ponto interessante, seu ponto de dúvida ou sua colocação sobre o trabalho de modo geral, certo? Então, não precisa fazer grupos, não. Tá bom? Então, tá lá no Domino já, tá? Então, eu vou só introduzir aqui essa parte e a gente finaliza na semana que vem. Então, presta atenção. Professora, Pode falar, João. são 2 arquivos, não é isso? São 3. 3? São 3. Deixa eu olhar lá. Confere lá. São 3. Tá no grupo, é? Não, tá no Dominus. Gente, lembrando, tudo relacionado com... Sim, professora, tem 3 mesmo. Eu que me passei aqui, perdão. Não, tranquilo, filho. Lembrando que tudo relacionado com atividade, artigo, textos, é tudo no Dominus, tá bom? Só a prova online que vai ser lá no AVA. Estão me ouvindo, meu povo? Estou, Pro. Sim, Pro. Bom, então, gente, para introduzir aqui esterilização é tudo o contrário de pasteurização e branqueamento. É um método mais agressivo a nível de calor que a gente tem na indústria. Então, o tratamento que o alimento é aquecido a uma temperatura relativamente elevada, maior que 100 graus, durante alguns segundos a vários minutos, certo? É um método que a gente considera permanente, diferente da pasteurização, que é temporária, certo? Ela tem como principal objetivo destruir células vegetativas e esporos, ou seja, mata tudo. Aí o famoso leite UHT, né? Inativação de enzima, ela consegue também fazer, óbvio, né? Então, é um tipo de método mais agressivo, porque eu já uso temperatura acima de 100 graus. Então, se a gente for pensar em vitamina, tem vitamina que aguenta 100 graus, 120 graus? Não. Tem? Não. Então, a gente tem que lembrar que esses alimentos esterilizados, eles são meio complexados aí a nível de valor nutricional, né? Por isso que a Anvisa obriga a enriquecê-los, né? Porque perde. Então, o leite passa por uma temperatura de 150 graus. Destrói praticamente todos os nutrientes, né? A não ser as grandes moléculas, proteínas, consegue se manter, né? Desnatura, mas se mantém algumas, grande parte delas. Ácidos graxos, alguns são degradados, óbvio, né? Muito sensíveis ao calor, sofrem processo de oxidação, enfim, você tem uma perda gigantesca nesses alimentos que passam por temperaturas acima de 100 graus, né? Mas a nível de conservação dos micro-organismos, realmente conserva. Então, nós temos aqui 2 tipos. Nós temos o que a gente chama de esterilização comercial e a apertização. O que é a esterilização comercial, gente? De um modo geral,
é quando o alimento ele é microbiologicamente instável. Vamos supor, esterilizei aqui meu suco e, vamos supor, tem 100 células aqui, mas essa quantidade aqui é uma quantidade segura, é estável. Ela não vai se multiplicar se eu não der condição a ela. Visto que os micro-organismos que sobreviveram, que no caso esses dois aí, esses 200 que eu estou falando mais ou menos, a esterilização são espécies termófilas e só conseguem se desenvolver em temperatura superior a 45 graus. Então, quando eu falo em microbiologicamente estável, é aquele alimento que tem micro-organismos que não conseguem se desenvolver caso não tenha nenhum tipo de condição. E é por isso que as embalagens para esse tipo de alimento, elas são específicas, né? O leite, o HT, quando começaram a produzir esse produto, a indústria teve que pensar, antes de produzir ele, numa embalagem para aguentar a temperatura, porque ele recebe o leite quente, ela recebe o leite quente, e ela tem que ser uma embalagem que realmente não permita a entrada, trocas gasosas, não permita contato com o ambiente externo, certo? Então, essa esterilização comercial é o que a gente chama de leite UHT. É um dos maiores exemplos, porque é um leite que é aquecido em grande quantidade. Você tem um tanque de 10 mil litros de leite, aquele tanque inteiro está aquecendo a 150 graus por 12 minutos. Quando ele sai dali, ele sai do processo de invase, né? Aí vai enchendo as caixinhas. Então, quando chega na caixinha, ali eu tenho que ter um alimento onde a quantidade de célula que tem ali não seja suficiente para se multiplicar. E aí, quem vai garantir isso? A embalagem. Deu para entender isso? Deu, Pro. Deu para. Esse método, ele é um método que ele mata cerca de 99,9% de células microbianas, do modo geral. Diga. Pode falar. Pode falar, meu povo. Vou parar. Estão aí? Amém aí? Como é que estão? Tá tudo bem. Cansado. Só com fome. Então, olha só. Desse aqui a gente falta pouquinha coisa para terminar. Que boa. Essa quantidade de slide aqui é porque são vários temas, viu? Não é tudo da primeira unidade, não. Várias coisas aí. Não se assustem muito, não. Gente, então por hoje é só. Alguém tem que tirar alguma dúvida? Vamos deixar vocês lerem os artigos para ir amenizando aí esses conhecimentos, né? E irem assimilando, para não ficar muita coisa. A senhora conseguiu disponibilizar o link para as aulas?